Botafogo e Palmeiras não apenas nos proporcionaram o grande jogo do Brasileirão em 2023, mas também o maior jogo da história dos pontos corridos aqui no Brasil. Antes de mais nada, se inscreva no canal, no KMBS Esportes, dê o like no vídeo, já compartilhe com seus amigos. E não tem como não falar do que foi o jogo ontem entre Botafogo e Palmeiras do Newton Santos. Uma final do Campeonato Brasileiro, já que não existe de fato uma final. O que mais se aproxima disso é a situação de ontem. Um jogo que o Botafogo, se vencesse, já colocava as duas mãos na taça. Abriria 10 pontos, não, abriria 9 pontos do Palmeiras. Ainda teria um jogo a menos, então, assim, dificilmente. Seria muito difícil imaginar o Palmeiras buscando o Botafogo perdendo o jogo de ontem. E até com o empate mesmo, o Botafogo estaria muito bem colocado assim na tabela, com uma boa vantagem. E assim, pelo que foi o primeiro tempo, um atropelo do Botafogo 3-0, poderia ser 5-0 do primeiro tempo. Talvez o Botafogo foi até melhor no primeiro tempo do que o Palmeiras no segundo, mas assim, isso pouco importa, o que importa é o placar final. É, E o Botafogo perdeu muitas chances, perdeu suas oportunidades de matar o jogo. E quando chega o segundo tempo, um menino de 17 anos resolve colocar o jogo no bolso. O Endrick, que por muita boa parte da temporada foi reserva nesse Palmeiras, até de forma meio inexplicável por parte do Abel ali, a torcida não entendia direito porque que o Endrick não jogava. E, cara, ele tem 17 anos, é um moleque que já vai pro Real Madrid, já foi vendido aí por 70 milhões de euros. E não foi à toa. Todo mundo ali que vê minimamente o Endrick com bons olhos, assim, sem um lado tendencioso, sabe que o moleque é diferente, que ele é, pô, assim, o melhor da geração, muito provavelmente. Lógico que tem o Vitor Roque, que é muito bom também. E ontem ele faz um golaço no começo do segundo tempo para diminuir para 3-1, pega a bola e fala: "Dá a bola em mim". E assim, o jogo do Palmeiras é basicamente bola no Endrick e deixa ele resolver. O segundo gol é assim, uma bola ali que sobra do escanteio, ele domina driblando o cara com o joelho e faz o 3-2. Aí o Palmeiras já tá totalmente no jogo. Ele também dá o cruzamento para sair o terceiro gol, o gol do Flaco. E, cara, eu acho que é o jogo pra gente pegar o Endrick, assim, a trajetória do Endrick no Palmeiras, que no meio do ano que vem vai se encerrar, né? Ele vai pro Real Madrid, ou pelo menos se encerrar essa primeira passagem dele no Palmeiras. E ele finalmente tem um jogo pra gente falar, pra gente lembrar, assim, esse foi o jogo do Endrick no Palmeiras. É, Independente se o Palmeiras for campeão ou não, mas eu acho que se for campeão, potencializa muito isso. Se o Palmeiras de fato conseguir esse título, a gente não tem como não lembrar do que o Endrick fez ontem no Newton Santos. É um moleque de 17 anos que pegou o líder do campeonato dentro de casa, perdendo de 3-0 e falou: "Dá a bola em mim que eu vou virar esse jogo", e ele conseguiu. É, o jogo de ontem ficou muito marcado por polêmicas de arbitragem também, que, dando uma opinião aqui, eu acho que não teve nenhum grande erro grotesco da arbitragem, pra ser bem honesto. No ao vivo, eu não expulsaria o Adrielson, na hora eu não achei que deveria ser expulso, mas ali vendo algumas análises e vendo melhor o lance com mais frieza, assim, eu acho que daria pra dar o amarelo pro Adrielson e daria pra dar o vermelho. Eu acho que é um lance totalmente interpretativo. De fato, ele pega na bola primeiro. Eu acho que não era uma chance clara de gol, uma chance evidente de gol ainda. Eu acho que poderia ser uma chance de gol, claro. Mas o Breno ele tá indo pra lateral, então assim, mesmo que a bola tá sobrando ali, dando uma entrada na área e tal, eu acho que seria aceitável o amarelo. Eu acho que eu daria o amarelo, mas eu entendo totalmente a interpretação do árbitro do Braulio pra dar o vermelho, porque é possível enxergar ali o Adrielson como o último homem e o Breno podendo entrar na área ali para fazer o gol, um jogador do lado dele, então acho totalmente válido o vermelho. E por parte do Botafogo, assim, eu acho que fica muito difícil do Botafogo se recuperar mentalmente dessa derrota, porque foi uma derrota que o primeiro tempo parecia o sonho do botafoguense e o segundo tempo virou tudo, né? Foi do céu ao inferno. E assim, ele vê um Palmeiras que já é o campeão brasileiro, o Palmeiras ganhou a Copa do Brasil, ganhou duas Libertadores, chegando, é um time que já tá acostumado a esse tipo de situação e o Botafogo não tá. O Botafogo tá batendo lá esse ano, mas o Botafogo é um time que, pô, não briga por título do brasileiro faz o quê? 15, 16 anos. Acho que 2007 é o último ano que o Botafogo briga por um título brasileiro. E, e assim, a postura dos dirigentes do Botafogo ali no final, o Textor falando lá que da corrupção na CBF e tudo mais, cara, eu entendo se sentir prejudicado, mas eu não consigo
mesmo que o Adrielson não merecesse ser expulso, vamos supor, coisa que eu discordo, que a expulsão dele fosse um absurdo. O Botafogo foi lá e teve a chance de um pênalti 10 minutos depois, sei lá. O Botafogo, o Tiquinho teve no pé dele, o craque do campeonato teve no pé dele um pênalti pra matar o jogo, fazer 4-1, e ali o Palmeiras não conseguiria mais reagir. Então, assim, tanto é que o Tiquinho perde o pênalti e 1 minuto depois é o gol do Henrique. Então, o segundo gol do Henrique. Então, assim, eu acho que apesar da expulsão, e ela de fato condicionou legal o jogo pro Palmeiras ali, acho que no 11 contra 11 dificilmente o Palmeiras buscaria aquele jogo. Só que, mesmo no 11 contra 10, eu acho que o Palmeiras não buscaria aquele jogo se o Tiquinho não perde o pênalti. Se não existisse o pênalti, eu acho que o Palmeiras talvez não buscasse o jogo. Eu acho que o fato do Tiquinho ter perdido aquele pênalti no momento que ele perdeu, trouxe o Palmeiras pro jogo de uma forma ali impressionante. Tanto é que 1 minuto depois é o gol do Endrick, aí depois saem os outros dois gols, e no último lance lá o do Murilo para vencer o jogo. E assim, olhando a tabela, olhando a sequência de jogos, eu de verdade acho bem difícil o Palmeiras não ganhar esse título brasileiro, porque eu acho que o mental do Botafogo foi assim por água abaixo. É lógico que são 3 pontos de vantagem ainda, tem um jogo a menos, então se o Botafogo vence o Fortaleza no Castelão, são 6 pontos de vantagem para 7 jogos, que é uma vantagem assim muito considerável. Só que eu não consigo enxergar esse Botafogo vencendo o Fortaleza no Castelão, por exemplo. O Botafogo pega o Vasco em São Januário segunda. O Vasco que assim, hoje é um jogo muito importante pro Vasco, porque se o Vasco vencer, ele volta de fato pra briga para não cair. E eu não sei se o Botafogo vence o Vasco em São Januário segunda-feira. O Palmeiras, em compensação, pega o Atlético Paranaense domingo. E eu acho muito difícil o Palmeiras não vencer o Atlético Paranaense na Arena Barueri domingo. Então eu acho que uma coisa que pesa muito nessas situações é a experiência dos jogadores, a vivência deles, né, nessas situações. O elenco do Palmeiras é mais do que cascudo. Esse time aí já ganhou tudo. Em compensação do Botafogo, não. E além disso, o mental dos caras nesse momento. O Botafogo fez um bom jogo contra o Cuiabá, deu 32 finalizações no gol e perdeu o jogo de 1-0 no Newton Santos domingo. Ontem fez um primeiro tempo de almanaque e perdeu o jogo numa virada histórica. Como eu disse, para mim, o maior jogo da história dos pontos corridos. Muita gente vai lembrar do Santos e Flamengo em 2011. Só que aquilo, se eu não me engano, era a 12ª rodada do campeonato. O Santos era meio de tabela naquele ano. Então, assim, dificilmente a gente vai encontrar no Brasileirão dos pontos corridos um jogo tão importante e tão grandioso quanto foi ontem. Não foi uma vitória qualquer, assim, o Palmeiras buscou um 3-0 que tava perdendo no intervalo, assim, foi um negócio de maluco. E é isso, eu acho que ficou bem difícil agora pro Botafogo para essa sequência. O Botafogo é um time que desde o começo eu coloquei ali como grande favorito, até antes, tipo, dele se tornar de fato o grande favorito. Porque era um time muito consistente. Desde o começo do campeonato ganhava jogos difíceis. Aquele jogo contra o Grêmio é muito marcante. O próprio jogo contra o Palmeiras no Allianz é muito marcante. Só que nesse segundo turno, desde que o Bruno Lage assumiu, provavelmente ali, não consegue mais. Você não consegue ter segurança que o Botafogo vai vencer um jogo. O Botafogo pega o Vasco, eu não consigo cravar que o Botafogo vai vencer o Vasco. Contra o Fortaleza no Castelão, eu não consigo cravar. O Botafogo ainda tem Bragantino na Bia Bichedi, eu não consigo cravar que o Botafogo vence esse jogo. Então eu acho que a sequência e o mental do Botafogo vão ser fatores fundamentais que vão culminar aí nessa derrocada do Glorioso. E assim, é um título perdido, no caso, bem marcante. O Botafogo chegou a abrir 12, 13 pontos do Palmeiras no campeonato. Então eu acho que também pode se tornar aí eu não gosto desse termo, esse termo pipocada, eu sou totalmente contra esse termo. Mas se ele pode ser aplicado em uma situação, talvez seja nessa, né? O Botafogo entregando um caminhão de pontos aí no segundo turno e muito provavelmente perdendo o título pro Palmeiras. Palmeiras que viria aí pro bicampeonato com o Abel Ferreira. E aí, vocês acham que o Palmeiras consegue buscar esse título histórico aí, essa arrancada sensacional em busca do Botafogo? Vocês acham que o Botafogo consegue confirmar esse título apesar desses últimos resultados ruins? Vamos ficando por aqui, deixa nos comentários sua opinião, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal e tudo mais. Esse final de semana tem bastante conteúdo por aqui, tem Grande Prêmio de Interlagos, tem a final da Libertadores, obviamente, do Fluminense. Também tem a semana da NFL, eu vou falar alguma coisinha sobre com certeza, e é isso. Voltando à frequência de vídeo aqui no canal. Vou ficando por aqui, faz tudo isso que eu já falei, deixa o like e tudo mais. E é isso, até a próxima.